Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um pós-jogo aqui no meu canal. Graças a Deus, vitória corintiana. Tá difícil comemorar a vitória, né? Principalmente no Brasileiro. Fico feliz, 3 pontos muito importantes. Não tiramos muito perigo ali da zona de rebaixamento. Estamos a 3 do Fantástico. Mas já demos um grande passo, porque o próximo jogo é contra o Grêmio. Vai ser um jogo difícil, mas se a gente ganhar, a gente passa bastante gente ali, então vamos estar torcendo para estar ganhando. E eu confesso para vocês, galera, que eu achei que ia terminar empatado esse jogo, não vou mentir para vocês, eu achei que, mano, ia ser ali 0 a 0, tava um jogo feio, gente do céu, dava até desânimo de assistir. Mas tinha que assistir para fazer o pós-jogos, fazer os comentários. E, cara, eu vi a escalação, falei, é a base mesmo hoje do Diniz, é aquela escalação, não tem o que fazer. Mas cara, eu acho que ali a gente tem que dar mais espaço, tirando o Bidon com o Lingard, que eu acho que eles estão oscilando muito. Eu acho que no lugar do Bidon a gente devia estar ainda colocando o Carrídio, né? Não colocando o Bidon, porque o Bidon ele tá, sei lá, cara, tá fazendo muita oscilação. Tem dia que joga bem, tem dia que joga mal. E o Lingard eu acho que deveria ter colocado o Caio César, já começar com o Caio César, pra ver como que faria aquele corredor, né? Mas começou com o time titular, né? Mateuzinho, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique e Bidu na direita, na esquerda. Ranielli como primeiro homem. Aí você vem com Breno Bidon, Rodrigo Garro e Lingard e Yuri Alberto. É outro que eu quero falar agora. Não vou falar um específico agora dele, depois eu falo um pouco mais detalhes do jogo. Cara, Yuri Alberto. Eu falei no meu pós-jogo, né, passado. Foi homem, falou que não quer mais jogar, que quer novos desafios, ótimo. Cara, chega no treinador e fala assim, cara, coloca no segundo tempo, tô muito desgastado, dá oportunidade, minutagem para outro jogador, improvisa. Se bem que não tem ninguém para improvisar também, tipo, faz um outro esquema. Mas eu acho que o Yuri Alberto não tá mais agregando em nada no Corinthians. Mas Rafael, ele não tá fazendo gol, é que você tá falando isso porque não tá fazendo gol. Gente, vamos ser realistas naquilo que o que tem que ser feito, tem que ser falado. O Yuri Alberto, ele tava vivendo uma fase de não tá fazendo gol. É aquela fase, de novo, de não tá fazendo gol, só que ele deixou claro numa entrevista que quer novos desafios. Então, assim, cara, se ele quer novos desafios, e falou umas entrevistas atrás que ele tá se adaptando com o Diniz, então mostra que ele não tá satisfeito com o que ele tá fazendo hoje. Tá nítido, gente. O Yuri Alberto, ele sabe aquele tipo de jogador que ele é simpático com outro time? Entendeu? Ele quer pagar de simpático. Cara, ele errou tudo que fez. Um outro lance, mal pegou na bola, entendeu? Se bem que a bola nem chegou nele hoje, mas eu não tô reconhecendo o Yuri Alberto como era de antigamente. Então eu achei que o Yuri, ele precisa, cara, eu acho que ou ele tem que se retratar e falar, gente, foi muito infeliz do que eu falei, ou ele tem que abrir mão, cara, porque, na minha opinião, gente, o Yuri Alberto acabou no Corinthians. Eu acho que depois de tudo que ele falou, cara, Yuri, obrigado por tudo, mas se você quer viver um desafio na sua vida, vai e faça, entendeu? Vai e faça, acabou. Então hoje o Yuri, no jogo, não entendi, cara.
Eu achei que ele ia sair para entrar o Caio César ou o próprio Memphis, mas eu fiquei muito surpreso de ter mantido ele, mesmo ele não fazendo nada. Vocês entenderam? Então, gente, na minha visão que eu tô falando para vocês, para mim o Yuri Alberto tem que sair. Mas fora isso, do jogo de hoje, eu não tenho muito o que dizer do jogo de hoje. O jogo de hoje foi ruim para os dois lados. O Corinthians não conseguia armar um time decente, porque assim, chute no gol teve, mas aquele chute bem feio, bem fraquinho, a não ser aquele do Gustavo Henrique no primeiro tempo, aos 5 minutos, e acabou. E o gol anulado do Atlético. E acabou, gente. O jogo inteiro foi trucado, picotado, se bem que esse juiz, cara, eu não gosto desse Klein aí. Então, gente, infelizmente eu acho que hoje o jogo não teve muito o que dizer. Eu acho que o Corinthians jogou mais no meio de semana contra o Penharol. Mas eu já deduzi um negócio, pessoal, que hoje até o próprio narrador falou. Os níveis de times que o Corinthians está pegando na Sul-Americana e na Copa do Brasil é muito inferior. É como falei. Não adianta a gente pegar uns times inferiores, chegar no brasileiro, a gente está tomando taca. Se você pegar o time, a gente jogou contra o Penharol. Praticamente a gente ficamos quase um tempo inteiro só no ataque. Só no ataque do Penharol. Agora você pega o time de hoje, do Corinthians. Que pegou hoje foi o Atlético Mineiro. O Caio César não conseguiu jogar. Claro, ele fez um outro rabisco ali, só que ele não conseguiu jogar como ele jogou contra o Penharol. Porque o nível técnico dos jogadores que a gente estava enfrentando são menores. Vocês podem puxar aí. São bem menores. Agora a gente vai pegar o Grêmio. Lá na Arena do Grêmio. Gente, se eu fosse o Diniz hoje, time titular contra o Platense pra gente pegar um maior resultado e já ir pra Porto Alegre o time e ganhar. Não vem com essa mentalidade, vamos empatar. Não, é ganhar. Porque o Corinthians precisa de uma sequência de vitória no Brasileiro para começar a ficar de boa. O Corinthians tem sorte que do 5º ao 17º, vou jogar LT contra o Santos, a diferença de ponto são, se eu não me engano, 9 pontos. Então, sim, ainda dá para você almejar algo no Brasileiro, porque os times estão oscilando muito. Então, tipo, às vezes estão empatando e o Corinthians empatou também. O time que o pessoal tá ali perto perdeu, o Corinthians perde também. Então, o Corinthians tá tendo sorte aí. Então, é hora do Corinthians falar assim, gente, a gente tá pegando time medíocre na Libertadores. Não, a gente não sabe quem vai pegar agora na Copa do Brasil, porque ainda vai ter sorteio. E tá mascarando o que a gente tá fazendo no Brasileiro. É fato, gente. O time do Corinthians hoje, ele não criou, ele não construiu. O time do Corinthians foi inoperante. O gol que saiu pelo Zacarias Labiá, nada mais foi um passe de bola entre o Mateuzinho com o Caio César. Aí o Mateuzinho vai lá, faz um cruzamento e o Labiá, cara, acerta uma sapatada ali, velho. Eu falei, cara, que golaço. Pegou ali de primeira, ali é difícil pegar, cara. Você pegar um cruzamento daquele jeito, chapar a bola, tirar do goleiro, cara, é muito difícil, foi um golaço. Um gol muito importante que a gente tá colocando na conta do Labiá. É o segundo gol importante que o Zacarias tá dando pra gente. Primeiro foi contra a Libertadores, para nos manter invicto e a gente manter a primeira posição do grupo e a vitória. E a vitória. É por isso que eu tô falando pra vocês, eu acabei de falar. Será que não é mais fácil a gente começar a estudar o Memphis como falso 9, o Labiá no lugar do Lingard e tirar o Breno Bidon e colocar o Carrídio? Entendeu? Tentar fazer essa mesclagem.
Ou tirar o Yuri Alberto, colocar o Caio César. Entendeu? O ruim é só esse negócio de falso 9 só. Mas daí qualquer coisa faz um outro esquema tático. Um 4-4-2. Então, na minha opinião, eu acho que o Corinthians ele tem tudo para mudar. O jogo de hoje eu não tem que comentar muita coisa. Como eu falei, fez as mudanças, mas não surtiu efeito. Acho que o único efeito que teve foi a entrada do Memphis, que puxou um pouco mais a marcação para ele. Que é o que fez um pouco o Zaccaria tá um pouco mais livre para o Memphis ter mais marcação. Mas o Memphis entrou, ritmo de jogo, a gente não pode cobrar dele isso, mas para mim é outro que tá fora. O Carrillo eu acho que entrou bem, por menos que ele jogou pouco, mas entrou bem. Cara, o Alan, cara, é como eu falei isso até pro meu filho, eu não gosto mais do Alan, então pra mim eu não vi o futebol nele. O Caio César tentou fazer uma coisa ou outra, mas ele foi anulado, porque todo mundo já sabe como que é a jogada dele. Então, gente, o jogo de hoje foi isso. Mostra o nível que o Corinthians joga com times inferiores. E quando pega um time um pouco mais arrumado e um pouco mais estruturado, ele sofre mais um pouco. Porque o time do Corinthians é limitado também. É muito ilimitado, gente. Então, cara, eu não tenho muito o que dizer do jogo de hoje. Eu só queria que o Corinthians jogasse um pouco melhor. Eu acho que assim o Corinthians precisa mais de marcação. Mais de armação. O Corinthians precisa construir mais. Hoje o Garro também não jogou muito bem. Entendeu? Eu acho que hoje o esquema tático pro Corinthians no Garro, hoje eu acho que não funcionou. O Breno Bidon não jogou bem. O Memphis, o Yuri Alberto para mim não jogou. Mas por conta que os amadores do time não conseguiam fazer jogar, mas o que às vezes o Yuri estava tentando fazer e não conseguia fazer. Os laterais eu acho que jogou bem, os zagueiros jogou bem, o Ranieri jogou bem, também não entendi o porquê que tirou ele. Então, gente, o jogo de hoje foi isso. O Atlético Mineiro não nos deu preocupação e a gente muito menos para eles. Mas são 3 pontos muito importantes pra gente agora no campeonato. O Vasco com o Red Bull Bragantino tá jogando. Só com esse empate do Vasco, a gente volta ali e tá 3 pontos da zona de rebaixamento. Então se a gente perde pro Grêmio e o Santos ganha o jogo dele, a gente tá de volta na zona. Então, o que a gente precisa fazer? Cara, é ganhar. Não vem com essa mentalidade, vamos ter que empatar. Cara, empatar não, cara. É ganhar os 3 pontos, gente. Então, gente, não tem muito o que dizer. Como eu disse pra vocês, a estrutura do canal vai estar mudando. Então amanhã eu vou fazer um breve resumo das notícias do Corinthians, algumas coisas que eu quero acrescentar aqui no canal. E é isso, pessoal. Do jogo de hoje não tem muito o que dizer. São 3 pontos muito importantes nesse exato momento. E vamos torcer para um time que nessa parada da Copa a gente consiga voltar com um ar diferente. O ar assim, gente, é agora ou nunca. Porque o Corinthians não pode brigar de novo para rebaixamento esse ano. O Corinthians tem 7 títulos nacionais, gente. 1 Libertadores e 2 Mundiais. Se eu não me engano, 4 Copa do Brasil. Cara, a gente não tem grandeza para brigar para rebaixamento todo ano, cara. Beleza, pessoal? Então fica aí mais um pós-jogo. Se você gostou do vídeo, deixa muito o seu like, compartilha até o talo aí, se inscreva. Falou? É nóis. Vai, Corinthians!